E hoje, no Receita de Sucesso, nós vamos fazer uma torta espelhada de morango, um clássico da confeitaria. E para começar essa delícia da confeitaria, nós vamos fazer a massa primeiro. Então eu tenho aqui nossa tigela, nós vamos colocar primeiro os ingredientes secos, tá? Farinha de trigo. Eu tenho aqui fermento em pó, uma pitadinha de sal, uma receita doce, claro que pode, porque é uma pitadinha de sal, porque ele eleva o sabor dos outros ingredientes, tá? Eu tenho aqui, ó, açúcar refinado e manteiga aqui picada, bem gelada, tá? Primeiro nós vamos misturar esses ingredientes secos com a manteiga, tá? Porque aqui nós queremos uma massa amanteigada, que ela vai formar aqui uma farofinha, que é importante você saber disso. Toda massa que você faz, que é amanteigada, o processo vai ser sempre o mesmo, tá? Então vamos mexer fazendo esse movimento, olha. Eu tenho aqui a manteiga com o seco, então eu vou quebrando essa manteiga aqui, ó, junto com as farinhas, tá? Não pode amassar, tá? Tem que ser delicado aqui, porque é uma torta, né? É uma massa amanteigada que requer cuidado, olha. Vai fazendo esse movimento aqui, ó, como se você tivesse, né? Não, tá apertando mesmo, ó, dando esses beliscões, tá? Então vamos lá, mão na massa, com carinho. Só vai continuar mexendo na massa com ingredientes líquidos depois da farofa formada, tá? Senão não dá o ponto que você precisa. Dá uma verificada, se você vê que ainda tem assim, ó, pedacinhos de manteiga, continua fazendo a farofa, tá? É importante que você tenha esse resultado. Ó como que tá parecendo uma farofinha, tá? Esse aqui é o ponto para você agora, tá? Vai colocar agora o líquido da receita, que é, eu tenho aqui, olha, ovo inteiro, você vai dar aqui, ó, uma batida leve. Coloca aqui no meio, porque agora é a parte líquida da receita, tá? Essência de baunilha, é opcional, mas fica muito perfumada, né? E agora não tem como, você tem que colocar a mão na massa, tá? E toda vez que você for fazer uma massa amanteigada, seja ela doce ou salgada, esse aqui é o mesmo processo, tá? O ovo aqui é a parte líquida da receita, tá? Mas se de repente você fez todo esse trabalho, viu que a massa tá seca, pode ser que o tipo de farinha seja mais seca, né? Você pode colocar gotinhas de água bem gelada, bem devagar, uma gotinha e vai vendo o ponto, tá? Se acaso precisar. E agora nós vamos só juntando isso aqui, ó, até formar aquela bolinha, né? Que fica mesmo em formato de bola, uma massa bem macia. Olha, é importante você não amassar, porque é uma torta e não é pão, né? Então, toda a delicadeza aqui, o resultado final. Olha lá, eu sinto que ela já não tá, ó, grudando na mão, então eu tiro aqui o excesso. Uma massa maravilhosa, tá? Vou juntando aquilo que eu falei. Se precisar, a gente vai polvilhar muito pouco farinha aqui para enxugar a massa, que é o que a gente fala, enxugar a massa, tá? Vamos ver se precisa, talvez não precisa, tá? Porque quando a gente coloca ovo, a gente tem que pesar esse ovo. Então, se você usa um ovo grande, pode dar diferença, tem o médio, né? Então, pesa sempre que você for fazer. Vamos ver o ponto agora. E assim, ó, ela vai formando sozinha aqui, que você tá juntando os ingredientes. Olha aqui. Nem precisei
de colocar nada de farinha. É tudo que tá na receita. É só questão de carinho mesmo, tá? Esse aqui é o ponto dela, olha. Agora a gente vai embrulhar num filme plástico, colocar ela para gelar, né? Por 30 minutos aproximadamente, e a gente já volta para dar continuidade. Olha aqui a nossa massa, né? Eu já coloquei na geladeira, ela descansou um pouquinho lá, 20, 30 minutos. Você vai abrir, tá? Coloca a farinha aqui, ó. É uma massa muito boa de trabalhar. Olha, só com a mão você já consegue, ó, espalhando ela, tá? Vai colocando a farinha e aí nós vamos abrir aqui, ó. Você aperta para lá, de volta e depois do lado, olha. Você já vai formando aqui um desenho arredondado, né? Que já facilita o trabalho ali na hora de colocar na forma, tá? É sempre bom dando uma polvilhada com farinha, bem pouquinho, tá? Nada de exagero. Não abre ela nem muito grossa, nem muito fina, ó. Porque aí quando colocar na forma você vai ajustar mais ainda, tá? Mas não muito fininha não, tá? Eu coloco aqui para dar uma ajuda, né? E você coloca aqui, mas aqui, ó, você vai arrumar, tá? Não tem como, olha. Ela cai dessa forma aqui. E agora nós vamos trabalhar a massa aqui, ó, dentro da forma, tá? Apertando. Se aí tá faltando aqui, você vai colocando aqui, ó, sem problema nenhum, tá? E com o calor das nossas mãos, a massa vai ficando molinha para você ir colando ela aqui, ó, tá? Você vai repetir isso aqui, às vezes 3 vezes, até ficar do jeito que você quer. Então começa aqui, ó, no fundo dela, você vai deixar ela bem alinhada, tá? Porque a gente faz isso, a gente tá empurrando a massa para lateral, ó, tá? Mas não deixa muito fina aqui não, tá? Arrumando a lateral. E assim, ó, dessa forma, com os 4 dedos de uma mão, 4 da outra. Aí você vai pressionando, ó. Se tiver mais grosso de um lado, você vai arrumando, trazendo pro outro. Tira excesso. Aqui eu coloco, porque eu vejo que tá um pouco fina, né? E vai arrumando. Não tem outro jeito. Olha, ela tá ficando agora bem definida na massa aqui na forma, né? Mas você ainda pode ir ajustando. De repente aqui tá mais fino, você vai arrumando, tá? Até deixar perfeito. Daí a massa vai ficando mais molinha com o calor da mão. Olha aí. E aí a gente vai agora tirar o excesso da parte da forma aqui, ó. Só passar aqui, ó. E agora você vai furar com o garfo todo o fundo da forma, né? A gente faz isso para que ela, na hora que ela estiver assando, a manteiga não faça com que ela sobe, porque a manteiga no forno faz a massa manteigada estufar, né? Então aqui é para não acontecer isso, olha. Fura bem. E agora ela vai ficar na geladeira, essa massa gelar bem dentro da forma. Enquanto isso, a gente vai preparar o recheio da nossa torta espelhada, deliciosa, de morango. Aqui a nossa torta, ela já deu uma boa gelada. Eu vou dar uma dica muito especial para você. Quando a gente faz tortas amanteigadas, principalmente torta que tem que ser assada sozinha, sem recheio, como é o caso dessa torta de morango, se você levar ela assim, ó, para o forno, a temperatura do forno vai fazer com que ela estufa. E ela estufando, eu até trouxe aqui, ó, ela vai ficar assim, ó, sem definição, tá? Então é importante que você pegue um papel manteiga e a gente vai colocar aqui, ó. Ela precisa de um peso, porque daí a manteiga não vai fazer com que ela estufa ou sobe, né? Ó, é só colocar o papel manteiga dessa forma aqui. Qualquer peso que você tiver em casa, eu vou dar uma dica. Eu vou colocar milho de pipoca ou feijão, tá? Aí você guarda, sempre que você for fazer essas tortas, você já tem guardado aqui, ó. Porque
E não estraga nem nada, tá? É só para ter o peso mesmo, olha. Olha, isso faz com que a massa fique certinha na hora do assamento, tá? Eu vou colocar ela no forno e a gente volta para me fazer o recheio delicioso para você. Agora eu vou colocar no forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente de 30 a 40 minutos. E aí eu volto para a gente fazer o nosso recheio delicioso. E agora nós vamos ensinar você a fazer aquele recheio delicioso que a torta de morango tem, né? Então aqui, a panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado. Por que que tá fora do fogo? Porque nós vamos colocar aqui o amido de milho e se você colocar ele lá com a panela no fogo, ele vai empelotar, tá? Eu tenho aqui o amido de milho. Agora sim, nós vamos mexer bem para dissolver esse amido, tá? É importante, olha, você fazer esse amido desaparecer aqui, ó. Vai ficar um creme bem acetinado, sem ter problema nenhum de empelotar. Espatula bem, tá? Olha que bacana, né? Assim que você dissolveu, você entra aqui com o leite, ó, integral. Leite integral. Eu tenho aqui, ó, manteiga ou margarina, como você preferir, sem sal, tem que ser sem sal, tá? E eu tenho aqui, ó, creme de leite. Agora sim, nós vamos colocar agora no fogo, tá? E agora você não pode descuidar, porque nós estamos trabalhando com amido de milho, né? E o amido de milho, ele aparece muito rapidamente, na hora que colocou no fogo, ele já aparece para você, então descuidou, ele empelota, tá? Então vamos lá, vamos mexendo devagarinho. Todo creme que você for fazer, que tem amido de milho, tem que ter esse cuidado, tá? No início você pode ir mexendo bem devagar, tá? Só não pode descuidar. E eu continuo mexendo esse creme sem parar, como eu falei, porque olha aqui, ele já começa, né, a dar uma leve engrossada. E aí você vai mexendo aí, depois que ele abriu essa fervura, levanta aquelas borbulhas, você vai mexendo uns, aproximadamente aqui uns 3 minutinhos, porque daí acaba de cozinhar o amido, tá? Sempre mexendo nas laterais da panela o tempo todo e fundo, tá? É importante. Olha, começa aí a borbulhar, olha. Bem devagarinho. Isso é para você entender que com essas borbulhas levantando, ele já está quase chegando no ponto, tá? Todo creme que você for fazer para rechear, que deve ser cremoso, tá? Além dessas borbulhas aqui que eu falo, que vai dar o ponto de cremosidade, eu vou mostrar um ponto bem legal para você saber que o teu recheio tá pronto, tá? Eu tenho aqui na espátula, aí você rapidamente faz isso aqui, ó. Não vai queimar o dedo, tá? É bem rapidinho. Abre aquele caminho, ele já tá pronto, tá? Vamos desligar o fogo. E agora nós vamos espatular ele com fogo desligado, olha. Por que que eu faço isso fora do fogo, dando essa espatulada? É para que o creme, ele abaixe um pouco a temperatura e vai formando um brilho, que é isso que a gente quer, tá? Um brilho bem espesso. O nosso creme tá pronto, mas se você quer deixar ele com um aroma bem gostoso, eu vou colocar aqui, ó, essência de baunilha. Pode ser conhaque também, na mesma quantidade, tá? Da tua preferência. E agora nós vamos colocar ela numa tigela aqui, vamos deixar ela amornar na temperatura ambiente e depois levar para gelar. Olha que creme mais lindo. E assim, ó, ele quente tem essa estrutura, né? Quando esfria, aí ele vai ficar no ponto que eu vou mostrar para você. Assim que ele esfriar, eu vou levar um pouquinho na geladeira, ele coberto, tá? E aí eu já mostro para você.
Então, olha que a nossa massa deliciosa, linda, já está assada, tá? Da forma que eu falei, com aquela técnica, ela fica bem perfeita, tá? Eu vou deixar ela aqui e nós vamos agora fazer, enquanto o recheio está esfriando, né? Você já viu ela assada, nós vamos preparar agora aquela calda espelhada de morango para colocar por cima da torta, tá? Então, vamos deixar ela aqui, vamos preparar essa calda agora. É uma calda que a gente chama de brilho. Você pode até ir comprando essa calda na casa de confeitaria, ela é incolor. Eles vendem, né? Só que eu vou ensinar ela incolor, mas com sabor de morango, tá? Então eu tenho aqui, olha, água, amido de milho. Nesse momento você dissolve o amido primeiro, tá? Esse amido vai trazer nessa cobertura aquele brilho que a gente fala que está espelhada, né? Açúcar refinado é tudo pouquinho, é só para dar aquele sabor gostoso. Eu tenho aqui, olha, essa gelatina sabor morango, tá? Entra aqui agora. E a gente vai levar isso aqui no fogo, é bem rapidinho. Ela vai ficar num ponto assim, parecendo clara de ovo, né? Sem bater, só o aspecto mesmo, pra você saber. Mexe bem aqui, ó, antes de colocar no fogo, para dissolver a gelatina, olha. Fica com esses pontinhos aqui, então vou mexer um pouco mais, para que ela dilua por completo, e aí sim nós vamos levar no fogo. Então, a nossa cobertura, né, de morango espelhada, olha aqui que cor linda. E assim, vai pouco amido de milho, é só para dar aquele espelho mesmo, porque assim que ela gelar na torta, aí que ela vai ficar, né, ela vai ficar aquele creme de gelatina mesmo. Então, olha aqui, já vou mostrando o ponto para você, tá? Não é grossa, ela é bem espessa, ó. Ela deu uma fervidinha, assim, abriu fervura, você já vai parar. É essa aqui o ponto dela, tá? Da nossa cobertura de morango. Olha, ela é bem líquida, mas ela é brilhante. E assim, a gente finalizou aqui, né? Ela tá fora do fogo, mas você não pode pôr em cima da torta, porque ela tá quente. E o que nós vamos fazer? Tem que esperar esfriar. Eu vou dar uma dica muito bacana. Você vai esfriar em temperatura ambiente aqui, ó. Você vai levar assim na geladeira bem pouco tempo, para não deixar ela endurecer aqui. É só para ela ficar assim meio que gelatinosa, bem fraquinha mesmo, para a gente jogar em cima da torta, tá? Porque agora ela tá quente, então não entra agora. Então, nossa cobertura vai esfriar, já volto para a gente fazer a montagem da nossa torta espelhada de morango. Bom, o nosso creme aqui, olha, bonito, já frio, nós vamos montar a nossa torta, tá? Vamos colocar o creme. Coloca aos poucos, né? E aí você vai dando essa leve batidinha aqui para ver se tá bom, tá? Se precisar, põe mais creme, tá? Olha que creme mais bonito e olha, muito gostoso, gente, muito perfumado mesmo. E aí, olha, faz dessa forma com a colher para que ele fique todo aqui, ó, na volta, no meio, tudo por igual, tá? Encher mesmo, até mais ou menos aqui, não deixa muito perto da borda. É importante que aqui você deixa no nível bem bacana, tá? Sem buracos. Olha lá, ó. Vai acertando, tá? Agora a gente dá uma leve alisada para receber os morangos, tá? Eu tenho aqui, olha, os morangos já fatiados, né, higienizados e fatiado, tá? Aí é só colocando, tá? Vamos pegar aqui os maiores, vamos colocando dessa forma aqui na torta.
E aí você vai colocando, né, assim alternadamente, vai formando assim, ó, como se fosse uma flor, tá? Ela fica com o creme aparecendo, que esse é o charme da nossa torta aqui, tá? E agora, para finalizar aqui, olha, ela já tá linda assim, mas aquela geleia que acabamos de fazer aquela cobertura de brilho de morango, né? Ela tem que estar fria e eu já mostro para você como vai ficar espelhada. Olha só que linda que tá essa torta, gente, toda montada aqui. E olha, essa daqui é a nossa cobertura espelhada de morango. Olha o brilho disso aqui. Agora nós vamos colocar aqui em cima dos morangos, tá? Você pode usar uma colher ou um pincel, como for melhor, tá? O toque que eu dei para deixar ela um pouquinho na geladeira para dar essa viscosidade aqui, ó, é bom que facilita, né? Na hora de jogar em cima da torta aqui. Coloca com delicadeza, porque agora nós vamos espelhar a nossa torta de morango. Cobrir os nossos morangos. O pincel é bom que você pode, olha, com delicadeza, tá? Olha. Colocando, depois vai espalhando. É tudo de bom. Olha aí que lindo. Vamos colocando todo. Vamos cobrir o creme e os morangos, tá? E agora sim, olha, você já preencheu, agora você dá mais uma pincelada, né? Para formar o espelho da torta. Afinal de contas, ela é a torta espelhada de morango, um clássico da confeitaria. Que show, que linda, né? Eu só repito aqui por uma segunda vez para fazer o espelho. Olha que linda que tá essa torta. Aí, se você preferir, você pode deixar na geladeira, ela vai ficar bem mais gelada, mas já tá pronta, tá? E lógico, agora a gente vai cortar para vocês verem a textura e o sabor dessa torta. E agora, diante desse clássico da confeitaria, nós vamos cortar para você ver a textura e o brilho e o sabor, nem se fala, né? Então vamos lá? Ela tá super cremosa, é assim mesmo, na hora que você deixar na geladeira ela vai ficar mais firme, tá? Mas o creme dela é assim mesmo. Segura aqui, ó. E como a massa é crocante, você usa uma faquinha de serra e olha, é amanteigado, né? Então... Gente, agora para finalizar eu vou chamar aqui o Adriano para provar, né? Ele trabalha aqui na produção. Vê se ficou ótimo, Adriano. Lembrando que essa torta aqui a gente termina de pôr a cobertura e põe na geladeira para que ela fique mais firme, né? Mas o creme é isso aí. O importante, gente, é a delícia que isso aí ficou, né, Adriano? Vamos ver? Nossa, perfeito, Denise. Tá perfeita? Perfeito, Que sobremesa fantástica. Obrigada. Obrigada a vocês. Olha, um grande beijo. A gente se vê na próxima receita de sucesso.